Pronto, boa noite mais uma vez, Estevam. Boa noite, Vai professor. assistir de maneira assíncrona posteriormente. A gente está fazendo esse primeiro encontro síncrono nesse semestre 2024.1. Eu vou me apresentar, né? Meu nome já está cadastrado na disciplina, mas talvez vocês não me conheçam. Não sei se já foi meu aluno no semestre passado, Estevam? Não, eu cheguei a me matricular numa disciplina, mas eu estava num período conturbado e não consegui concluir a sua disciplina, professora. Foi métodos quantitativos 2. Dois, né? Eu lembro que teu nome não me é estranho. Eu não consegui cursar o período todo, na verdade, né? Estou retomando agora nesse Está semestre. retomando agora, né? Pronto. É. Esse primeiro encontro, na verdade, a gente sugeriu que vocês participassem da aula inaugural desse semestre, que foi bem interessante. Eu não consegui entrar no início, mas entrei e vi uma parte da palestra do professor Eliseu. Então, a gente acabou destinando esse primeiro momento para vocês terem esse contato, né, com o professor Eliseu. E aí, hoje a gente começa, né, a fazer alguns encaminhamentos mais práticos da disciplina. Eu estou no curso do AD ministrando disciplinas no terceiro semestre. Esse é meu terceiro semestre, né? Já ministrei disciplinas de métodos quantitativos, 1 e 2, de contabilimetria, e esse semestre estou com vocês nessa disciplina de mercado de capitais. Vou acompanhar vocês. Esse primeiro momento, eu queria conhecer um pouco da turma, a gente vai comentar um pouco da proposta da disciplina, mas enxergar um pouquinho como é que vocês estão chegando para essa disciplina, né? A disciplina é uma disciplina eletiva, mercado de capitais. Na verdade, o título é Contabilidade Aplicada a Mercado de Capitais, né? O foco é muito mais na parte de mercado de capitais mesmo, assim, a proposição inicial do conteúdo para essa disciplina é voltada para mercado de capitais. Então, apresentar os principais conceitos ligados ao mercado de capitais. Você já cursou matemática financeira? Ainda não, né? Pronto. Vou fazer uma consulta depois para a turma para a gente verificar, né? O ideal é que, se você não teve contato, né, com a disciplina anteriormente, ser mais aberto, assim, no sentido de que talvez os conceitos que a gente apresente, você sinta um pouco da falta da matemática. Não que a gente vá entrar muito a fundo na matemática financeira que tem por trás, tá? Porque é muito conteúdo que a gente tem de proposição para apresentar, e aí a gente vai conduzindo da melhor forma possível. Havendo alguma dificuldade adicional, vocês vão sinalizando que aí a gente tenta ajudar, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com você para apresentar um material que eu trouxe com relação à disciplina, tá? Então, no primeiro momento, o que eu queria ver é onde é que vocês estão, como é que vocês estão chegando nessa disciplina, tá? Se já é uma disciplina, de fato, mais para o final do curso de vocês estão nessa reta de cursar as eletivas, ou se vocês estão ali no meio do curso ou no início do curso, né, e tem essa possibilidade de cursar a disciplina, tá? Pelo que eu observei, é bem diverso. Tem alunos que estão com entrada um pouco mais para trás, outros alunos que são entrantes no ano anterior. Você entrou no ano anterior, em 2023, ou tu já entrou há mais tempo? Eu tinha entrado em 2022, 2021, na verdade, no presencial. Aí eu cursei algumas disciplinas. Aí, quando de fato voltou ao presencial, professora, não tive condições de acompanhar por conta do trabalho. E aí foi o momento que abriu a disciplina Edital, né? EAD. E aí eu optei por ela, né? Aí eu paguei, aproveitei todos os créditos que eu tinha cursado. Aí Ótimo. assim, estou meio que fracionado, de segundo, terceiro e quarto período, podemos dizer assim. Aí Perfeito. tem uma disciplina do segundo período, tem 2 do terceiro e alguns do quarto que estou cursando agora. Ótimo, ótimo. Aí tá fazendo o curso todo agora em AD. Migrou, né? A modalidade de AD. Isso, EAD. Ótimo. Joia. A gente tem outros alunos que estão também com esse perfil, que optaram, né, por fazer, né, a mudança de modalidade para poder se ajustar, né, a questão de trabalho, né, questão de deslocamento, às vezes. Acaba que o curso no formato, na modalidade EAD, atende, né, a muitas demandas, a muitas necessidades, né. Então, a gente está com essa turma, no primeiro momento que eu observei, uma turma bem diversa. Tem alunos que realmente estão no início do curso, ali no segundo, terceiro período, e a gente tem alunos que estão, de fato, no momento de cursar as eletivas, porque já avançaram um pouco mais, pelo menos, assim, pela entrada
é o que parece, né, que os alunos estão um pouco mais para frente. E me diz o seguinte, você já teve contato com algum conceito de mercado de capitais, mercado financeiro, no seu dia a dia? Como é que é o Sim. contato? Na verdade, professora, o curso de contábeis, eu entrei no curso de contábeis justamente por conta do mercado financeiro. Eu Uhum, já venho investindo há 5, 6 anos praticamente, né? Especificamente em ações, fundos imobiliários e alguns ETFs americanos. E aí eu resolvi, de fato, me apropriar uhum, mais desse campo a partir da contabilidade, porque eu acho que é o campo fundamental para uhum, análise, principalmente análise de mercado financeiro. Eu acho que a uhum, contabilidade ela contribui mais do que a economia, ou tanto quanto a economia, uhum, principalmente na questão de valuation e tal. uhum, Então, eu aproveitei para já colocar essa disciplina meio que assim no começo do curso, como a senhora bem falou, uhum. pela característica. Eu vi que é uma disciplina mais da metade para o final, né, lendo algumas ementas dela. Mas, assim, eu coloquei justamente agora para, de fato, eu começar a dar esse pontapé inicial. Pretendo trabalhar mais na frente com o mercado de capitais. E Uhum. aí, já fiz alguns cursos também. Ótimo. Por isso que eu coloquei agora. Uhum. Ah, pronto, perfeito. Bom, é como você tem já a motivação pessoal, né? Você já é uma pessoa que investe, já conhece um pouco, né, como é que funciona o mercado. Uhum. Então, eu acho que a disciplina não vai ter esse impacto tão grande de dificuldade para você, pelo fato de você já ter alguma noção, algum contato Sim, com o mercado, tá? Então, a gente vai ter um público diverso, tá? Então, a gente vai, na verdade, na disciplina, apresentar desde os conceitos iniciais da base, né? Até a gente conseguir avançar um pouco mais, para tentar fazer com que todos, né, que estejam presentes na disciplina possam alcançar esse conhecimento que, por exemplo, você já tem na prática, né, de como é que funciona, você já investe, já está ali no mercado. Né? sim, E, de fato, como você coloca, é uma vertente, né, da contabilidade super importante que muita gente acaba não enveredando. Né? Tem muitos alunos que acabam não pensando, não visualizando essa possibilidade, né, de atuação mais forte no mercado financeiro, né? E vocês, de fato, têm muitas ferramentas, né, que vocês podem utilizar para avançar bastante, né, no mercado financeiro, né? E se sim. posicionar muito bem. Então, é interessante esse teu perfil, né? Não é um perfil comum, não, tem muitos alunos que realmente não têm essa, essa característica, né? Então, para você, eu acho que vai ser muito tranquilo nesse sentido de que o fato de ter contato prévio, né, com o mercado vai te ajudar. Tá? Vou abrir aqui o documento para a gente comentar um pouquinho sobre a ementa da disciplina. A proposição que a gente está fazendo é uma proposição inicial. Tá? É uma disciplina até, eu digo, desafiadora, porque assim, a gente tem muita coisa que a gente pode explorar, né, numa disciplina de mercado de capitais. Além da ementa da disciplina, né, proposta, né, foi enviada pela coordenação, tive acesso a outras ementas de outras universidades que têm essa disciplina para o curso de contábeis, né, e às vezes o enfoque é semelhante, às vezes o enfoque é um pouquinho diferente, e aí eu vou tentar ajustar a proposta que o curso tem com propostas de outros cursos também, para que a gente possa ter uma disciplina que de fato contribua bem para a formação de vocês, tá? Então, é uma proposta inicial. Pode ser que ao longo do percurso a gente tenha necessidade de avançar mais em alguns campos que a princípio eu não visualizei inicialmente. Ou pode ser que a gente observe que algum conteúdo que a princípio a gente demandaria mais tempo, a gente consiga ir mais rápido. Né? Então, quando a gente apresenta o planejamento de uma disciplina, quando a gente faz um planejamento e quando a gente apresenta um planejamento, é o que o próprio nome diz, é um planejamento, né? A gente não vai ficar de fato amarrado àquele planejamento, né? Havendo necessidade, a gente vai fazer modificações, né, ao longo da disciplina. Então, essa disciplina não vai ser diferente. A gente traz uma proposição e aí a gente tenta ajustar de acordo com o ritmo da turma, né? Com as proposições que os alunos vão trazendo, a gente pode ir adaptando, né, a disciplina, tá? A gente tem um semestre muito apertado, muito, né? A gente está com o semestre todo completo em torno de 16 semanas, mas com a proposição das semanas de avaliação que o curso de AD tem,
ele ainda acaba ficando um pouco mais enxuto, né? Então, a gente tem um semestre semelhante ao que foi o semestre anterior, apertado, tá? Então, isso acaba também fazendo com que a gente precise ter um investimento de tempo por semana maior do que normalmente a gente teria se a gente tivesse um semestre regular, tá? Então, a gente vai perceber que a gente vai ter muito material, assim, que a gente precisa avançar e talvez a gente precisasse, de fato, de mais tempo. Então, a gente vai sentindo, né? Se de fato não for possível a gente cumprir tudo que está proposto, né, a gente faz a indicação de material que vocês possam avançar. Mas, pelo menos, o que eu estou propondo na ementa, eu pretendo ver se consigo cumprir, tá? Como é que a gente vai conduzir a disciplina? Tá? Na proposta do EAD, a princípio, a gente não tem a necessidade de fazer encontros síncronos toda semana. Né? O aluno, ele tem a possibilidade, né, de fazer seu percurso, né, da maneira que ele achar melhor. Então, ele vai estudando mais no ritmo dele, tá? Só as marcações das avaliações aqui é predeterminado pela coordenação do curso. Mas, em geral, nas disciplinas que eu venho ministrando, eu disponibilizo um horário semanal para fazer um encontro síncrono. Né? Isso ajuda tanto o aluno a ter esse momento, né, de conversa, de tirar dúvida, quanto também ajuda para a gente na produção de material também, porque a gente vai fazendo a gravação e vai disponibilizando para o aluno que não pôde estar presente. Às vezes também funciona como um instrumento para fazer com que o aluno se incentive, né, a estar mais presente, a estar mais acompanhando de perto, né, a condução da disciplina, porque ele tendo esse, a princípio vou chamar de compromisso semanal, né, então, pelo menos naquele momento, ele para de fato para observar a disciplina, né. Então, havendo o interesse da turma, a gente vai manter, né, essa possibilidade de fazer encontros semanais para a disciplina. Para ti, como é que funcionaria? É interessante fazer esse encontro semanal? Tá sem áudio teu. Perdão. Sim, professor, até porque é uma questão de acompanhamento mesmo, para dirimir algumas dúvidas que podem surgir nesse percurso. Então, um encontro semanal, pelo menos para mim, fica tranquilo. Não sei para os demais colegas, mas para mim fica excelente. Pronto, ótimo. Essa semana a gente fez na sexta-feira, porque a gente teve uma atividade na terça, né, que foi a aula inaugural, mas a princípio a proposição que a gente mantém é os encontros nas quartas-feiras. Perfeito. Certo? Então, eu vou colocar lá no Classroom a proposição da gente fazer encontros semanais, a princípio, ou quinzenais, né, nas quartas-feiras, tá? Então, eu vou colocar lá e a gente, na próxima semana, se tiverem mais alunos também, a gente vai fazer essa condução. Quando a gente faz essa proposição dos encontros semanais, independente se entra ou não aluno, eu vou estar presente no encontro, né? E aí, não havendo a entrada de nenhum aluno, eu sigo com a gravação da proposição, né, que a gente teria para aquele momento, tá? Então, mas definido assim o horário, a gente vai, na maior parte do tempo, manter naquele horário proposto. Havendo alguma eventualidade, a gente faz uma mudança de dia, tá? Mas, a princípio, a proposição é que fique nas quartas-feiras. O horário, professora? 8 horas, 7h30? 7h30. Certo. Se bem que na quarta-feira eu vou tentar alinhar com a turma de MQ2 também. Talvez a gente faça 7h15, 8h15, para a outra turma eu conseguir fazer 8h15 a 9h15. Então, a princípio, 7h15, para a gente já não deixar tão tarde a outra turma, tá? Mas eu coloco lá direitinho no AVA, né? Todo mundo acompanhar. Material disponibilizado, tá? A gente tem a indicação de umas literaturas que o curso propõe, né, que provavelmente professores de outros semestres também utilizaram. Alguns desses livros é possível que vocês encontrem na rede para baixar alguma versão, tá? Ou vocês tenham acesso nas bibliotecas aqui da universidade, tá? Só que agora a gente está no período de greve, né? Então, o funcionamento das bibliotecas está reduzido. Então, isso pode ser um dificultador, né, de acesso dos livros, né? Então, o que é que normalmente eu faço? Todo o material que a gente grava durante as aulas, a gente disponibiliza o material no AVA, né? Eu faço a gravação e subo num canal do YouTube que eu tenho,
e o link fica disponibilizado lá no AVA. Além desses momentos síncronos, a gente também faz a disponibilização de alguns vídeos que eu gravo de forma assíncrona, né? Eu faço a gravação, edito e coloco para vocês também. Então, a gente vai ter material disponível em vídeo para vocês avançarem. E o material que eu for desenvolvendo na preparação de slides, eu vou disponibilizando também para vocês. As anotações que a gente for fazendo durante a aula, eu gero um arquivo, né, em PDF, também disponibilizo para vocês. Eu tenho um quadro digital que a gente vai acompanhando alguma atividade que a gente precisa fazer, algum cálculo numérico, também a gente vai acompanhando e eu disponibilizo para vocês. A gente tem alguns livros que são, de fato, já com essa característica de ser gratuito, né? De ser digital e ser gratuito. A gente tem alguns e-books muito bons também, tá? Tem um e-book, vou comentar um pouco mais sobre ele, vou dar uma passeada nele também, que é um e-book da CVM. Muito bom livro, muito bom material, muito bem escrito, tá? E é um material mais técnico também, como é que funciona, não é um material que vai teorizar muito, né? De fato, ele vai ter esse perfil que acredito que vocês vão gostar. Que aí eu vou já deixar o link lá no AVA também para vocês acessarem. Vou mostrar aqui rapidamente também. Então, tem esse livro da CVM e é um livro bem completo, né? Então, é um dos livros que a gente vai estar usando. O outro livro é o livro do Asaf Neto, do Mercado Financeiro, que aí é possível que vocês encontrem na rede ou nas bibliotecas, vai ter disponível também. Havendo a necessidade, também a gente faz disponibilização de algum trecho dos livros também, tá? Então, tudo que for produzido, a gente disponibiliza no AVA para vocês terem acesso, tá? Tem muito material de mercado financeiro, de mercado de capitais, tá? Então, se vocês tiverem acesso a outros materiais também, podem acompanhar, tá? Não necessariamente a gente vai ficar preso em uma única literatura, ok? Deixa eu compartilhar aqui agora a tela para a gente comentar um pouquinho sobre a distribuição dos conteúdos e dessas literaturas que eu comentei com você, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar. Essa aqui é a disponibilização na proposta, que vai estar disponível no CIGA, tá? E aí eu imprimo a versão que a gente gera no CIGA e coloco para vocês também. A gente teve o primeiro encontro, que foi a aula inaugural. E aí a gente vai ter uma proposta de observar alguns conceitos iniciais de economia, de finanças, sobre política monetária, política fiscal, política comercial. Depois a gente vai entrar num bloco de conteúdos relacionados à parte do sistema financeiro, quais são os tipos de mercados envolvidos, mercado de capitais, mais especificamente a gente vai começar a apresentar também nessas aulas. Então, mais ou menos por aqui, depois que a gente fecha essas definições iniciais, a gente vai fazer a primeira avaliação, que está proposta pela coordenação do curso, no dia 6 de maio, tá? Depois a gente tem um bloco aqui de conteúdos, né, envolvendo a parte de conceitualização de títulos e mercado e valores imobiliários, né, a parte de ações, de debêntures, a gente vai observar entre essa primeira e a segunda prova. E a parte dos mercados financeiros, os 4 tipos de mercados, a gente vai entrar com um pouco mais de detalhe em cada um deles, tá? Por fim, a gente faz a segunda prova ali lá para o dia 3 de junho. Na terceira parte do curso, a gente vai entrar um pouco mais a fundo no mercado de renda fixa, mercado de renda variável, e olhar a parte de análise técnica, análise fundamentalista, e havendo possibilidade, a gente entra nessa parte aqui de seleção de carteira, teoria de Markowitz, tá? Então, é uma proposição de muito conteúdo que a gente tem. É possível que talvez a gente não consiga contemplar tudo, tá? Então, a gente vai fazendo pequenos ajustes, dependendo de como a gente for conduzindo, como é que a gente for sentindo a turma, tá? A nossa terceira prova,
ela está proposta para o dia 8 de julho. Tá? Então, faz a terceira prova, que seria a avaliação geral, né? E a proposição da coordenação é de pesos aqui, 20%, semelhante nos outros semestres, 20%, e essa terceira prova, que é chamada de avaliação global, ela é de 60%, tá? E a avaliação global, ela é sugerida que ela contemple o conteúdo do semestre todo, tá? Então, a gente vai seguir essa recomendação da coordenação do curso, tá? Então, aqui a gente faz uma avaliação cobrindo o conteúdo todo, porém, como a gente parte do conteúdo foi abordado na primeira avaliação, parte do conteúdo foi abordado na segunda, então, esses conteúdos que já foram abordados em outras provas, a gente tem uma intensidade menor de cobrança nessa avaliação, né? Então, eu costumo dizer assim, pelo menos 50% da prova é referente a esse conteúdo que a gente viu após a segunda prova, tá? E o restante a gente pode contemplar, né, os conteúdos que já foram avaliados na primeira e na segunda prova, tá? A gente normalmente vem conduzindo dessa forma aqui. Depois da terceira prova, a gente tem aqui a segunda chamada, no dia 15 de julho, e a final no dia 22 de julho. Então, vê que, de fato, é um tempo bem apertado, né, que a gente tem para a gente poder conduzir, né? Então, assim, daqui, mais ou menos metade de abril, né, a gente vai até comecinho de julho para fechar a nossa disciplina, tá? Então, é um pouco apertado, mas a gente vai fazer dentro do que for possível, tá? Deixa eu apresentar aqui. Pode falar, viu? Precisar. Não, perfeito, doutora. Perfeito. Tá ótimo. Vamos comentar um pouquinho aqui na bibliografia que a gente vai apresentar, né? Essa aqui seria uma conversa inicial que eu acabei já conversando com vocês sobre como é que é o perfil, né? Como é que vocês estão com relação à questão da matemática financeira, se já tiveram contato, já fizeram a disciplina, e esse olhar do mercado de capitais, né? A ementa que está proposta, né, lá a gente apresentou a distribuição dos conteúdos programáticos, a ementa ela é mais reduzida, né, a apresentação dela é mais reduzida do que está ali, né, mas ela contempla os conteúdos que estão lá propostos, né, na distribuição das aulas, né, falar sobre política econômica, indicadores, o sistema financeiro nacional, falar sobre valores imobiliários, as análises, né, então tudo está contemplado aí nessa ementa da disciplina, tá? A nossa questão sobre as avaliações, a gente tem a indicação de realizar, né, as avaliações nesse formato, né? Para esse semestre, não sei se a coordenação já enviou alguma comunicação, né, para todos os alunos também, falando sobre essas distribuições, que é a mesma que a gente já tinha no semestre passado, né? Pelo menos até o momento, a indicação é que as avaliações elas permaneçam no formato online também. E a gente segue, então, no mesmo padrão que a gente tinha nos semestres anteriores, no semestre passado e no semestre anterior. Com relação às avaliações, a gente segue o calendário que está proposto pela universidade. Então, a disciplina de mercado de capitais, as avaliações estão propostas nas segundas-feiras, tá? O fato da avaliação ser na segunda-feira não implica que necessariamente os encontros que a gente vai fazer precisem ser na segunda-feira, né? Então, estou trazendo a proposta de se fazer na quarta, porque é um dia que realmente, assim, eu não tenho outras atividades de aula, né, na graduação presencial, e acredito que seja mais conveniente, né, para todo mundo, porque vai ser num horário, assim, intermediário, não vai ser nem tão cedo, né, próximas 6, 7 horas, a gente vai deixar ali entre 7 e 15, e acredito que todo mundo consiga, ou pelo menos a maioria consiga acessar, tá? A gente tem a sugestão desses 2 livros inicialmente, né, que acredito que vocês possam ter mais facilidade, tá? O livro do Asaf Neto, que é o livro do Mercado de Capitais, a maior parte das bibliotecas vocês vão ter, né, disponíveis. É um livro que é possível que vocês encontrem também na rede. O livro da professora Umbelina, a Umbelina
Lagioia é uma professora aqui do departamento, tem disponível na biblioteca aqui do CCSA, tá? Mas eu não sei se sim, vocês conseguem por outros meios, né? Mais facilmente esse livro, não, tá? Mas a gente, na medida do possível, vai utilizá-lo também como referência. Outro livro que eu não coloquei aqui na descrição, porque não está na descrição de fato recomendada da disciplina, tá? Mas é um livro que a gente vai estar usando, é o e-book da CVM, um dos e-books da CVM. Tenho já o nome dele aqui. E vou mostrá-lo também. Ele é um livro muito bom, muito prático também, tá? Deixa eu até já mostrá-lo. Esse aqui. Da coleção Top. Até o nome já chama atenção, né? Da coleção Top. E o livro é Mercado de Valores Imobiliários Brasileiro. Então, lá da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Então, é um livro... o Top, eu acho que é Programa de Treinamento de Professores, né? O O é que eu não estou vendo qual a relação aí, né? Mas o T seria de treinamento, eu acho, né? P de professores, mas o O aqui, não sei. Esse livro está disponível na rede, tá? No site da CVM, vou mostrar o site já da CVM. Ele é um livro bem completo. Vou mostrar o índice aqui. Contempla, assim, boa parte dos conteúdos que a gente está propondo para a disciplina, é contemplado nele também. E com um linguajar acessível, tá? Eu já dei uma folheada nele. Ele é um linguajar bom. Tanto o aluno quanto o professor não vai ter dificuldade de observar, tá? Pessoas leigas, pessoas que já têm contato com o mercado, vão ter facilidade de leitura. Pessoas também que não têm contato com o mercado também vão ter facilidade de leitura. Então, ele traz aqui Sistema Financeiro Nacional, valores imobiliários, fundos de investimento, sobre companhias. A gente não vai abordar o livro todo, tá? Não é possível abordar o livro todo. Mas a gente vai passear por esse livro, né? Em alguns dos capítulos que são propostos. Vocês vão ver que é um livro bem completo. Então, tem todo o conteúdo que, a princípio, a gente precisaria para a disciplina. A parte de análise técnica, análise fundamentalista, também está contemplada nesse livro, tá? Então, a gente iria, acho que, passear em alguns capítulos até o capítulo 11, tá? Então, esse aqui a gente vai estar colocando como sugestão para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, no site da CVM, seria esse aqui, no portal do investidor, vou colocar o site lá para vocês. Ele tem a parte de publicações educacionais e livros da CVM, tá? Então, tem, além desse, tem outros livros também interessantes aqui, mas aquele é o que a gente vai mais ter contato, tá? Então, tem ele aqui, disponível, gratuito, para todo mundo acessar. Mais para baixo tem indicação de outros livros bem interessantes também, tá? Então, vou recomendar que vocês olhem todos, assim, para crescimento pessoal mesmo, mas desses aqui, o que a gente vai utilizar com mais frequência é esse que eu já apresentei, tá? Mas o site da CVM é um site que a gente também, vez por outra, vai estar indicando para vocês observarem também, tá? Tem muito material interessante. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, Estevam? Não, professora, não. Tudo bem claro. Então, vejam só, eu, nesse primeiro momento, basicamente sobre a disciplina, seria isso que a gente conversaria, tá? A condução da disciplina. Essa questão dos encontros semanais, da disponibilização de material, dos livros recomendados, tá? Então, seria basicamente isso que a gente teria de acordos, né, para fazer nesse momento inicial da disciplina, tá? Trouxe aqui alguns conceitos iniciais, né, do que a gente vai abordar, né, ao longo do curso, só para a gente dar uma breve introdução. Como você já tem contato com o mercado financeiro,
talvez essa introdução não seja nem tão fundamental para você, tá? Mas a gente vai fazer porque a gente tem um público diferente para acompanhar a disciplina, né? Então, a ideia é o seguinte, a gente pensa inicialmente nas famílias, né, e nos mercados, né, e a gente observa essa sugestão aqui da figura é do livro da CVM, vocês vão observar lá no livro da CVM. Então, a gente tem, por exemplo, aqui as famílias que têm o recebimento de renda e têm despesas de consumo. O mercado aqui de bens e serviços, né, ele pode fornecer receita para as empresas e pode demandar, né, das empresas bens e serviços. Então, a gente tem todo um ciclo, né, de funcionamento aí dos mercados, né, que envolvem as famílias, as empresas que vão receber, vão demandar, né, bens e serviços ou que vão estar fornecendo, né, produtos ou insumos para a produção, e tem esses mercados que ou vão estar recebendo, né, receita, ou vão estar recebendo insumos para a produção de bens. O que acontece é que, às vezes, a gente precisa administrar, precisa gerenciar como é que está se dando essas relações, né, entre as empresas, entre as famílias e os mercados, né? Então, a gente vai identificar que existem alguns agentes econômicos que eles conseguem formar poupança. Como é que eles conseguem formar poupança? Quando a gente consegue ter um gasto menor do que o consumo. Aí vem a primeira definição de que seriam os agentes superavitários, né? Então, os agentes superavitários, eles vão ser aqueles que conseguem formar poupança. Outros agentes, eles não vão conseguir formar poupança. E aí, quando eles não conseguem formar poupança, eles precisam recorrer à poupança de outras pessoas. Essas que não conseguiram formar, vai ser para a gente os agentes que a gente chama de deficitários. Da necessidade desses agentes, a gente vai ter a figura, né, do sistema financeiro, que aqui a gente está apresentando como sendo um conjunto de instituições e instrumentos que viabilizam esse fluxo financeiro, entre o que são os poupadores e aqueles que vão precisar tomar recursos, uma vez que não conseguiram formar poupança, né, os agentes deficitários. E aí o que acontece existem maneiras diferentes hoje em dia da gente conseguir fazer essa comunicação entre esses agentes, né? E uma das maneiras que a gente foi adaptando e evoluindo foi construindo o que a gente hoje conhece como mercado financeiro, tá? Mas aí o mercado financeiro, ele tem diversas partes que o acompanham. E aí esse mercado financeiro é que vai estar inserido nos mercados de capitais. Então, se a gente for pensar aqui, no mercado financeiro, a gente tem, no momento, como definição padrão, 4 mercados envolvidos. O mercado de capitais, que seria o foco maior da disciplina, o mercado monetário, o mercado de crédito e o mercado de câmbio. Então, vai ser nesse meio que a gente vai estar observando, né, o mercado financeiro e todos os conceitos que a gente vai trabalhar na disciplina, tá? Então, esse esquema aqui, que define o que seria o mercado financeiro, a gente também trouxe como referência esse livro aí da CVM. O livro, ele apresenta também alguns conceitos relacionados que a gente vai abordar ao longo da disciplina, do que seria cada um desses mercados envolvidos no mercado financeiro, tá? Então, se a gente destacar aqui o mercado de capitais, que é o mercado de principal interesse nosso, ele vai ser o segmento do mercado financeiro em que são criadas as condições para que as empresas captem recursos dos investidores, através da emissão de instrumentos financeiros, com o objetivo principal de financiar ou viabilizar projetos de investimento, tá? E aí, quando a gente está olhando esse mercado de capitais, mais para frente também, a gente vai olhar que existem diferentes modalidades, né, de investimentos que a gente pode estar fazendo nesse mercado de capitais. A gente, mesmo quem não investe, mesmo quem ainda não tem contato com o mercado financeiro, nem mercado de capitais, já pode ter ouvido falar, por exemplo, de renda fixa, de renda variável, né? Então, é inserido nesse mercado, né, que a gente vai estar observando, né, as operações que envolvem renda fixa e que envolvem renda variável também.
Aqui a gente tem um outro autor que vai destacar a importância, né, dos mercados de capitais e chamar a nossa atenção com relação a instrumentos importantes que são utilizados no mercado financeiro. Aqui está sendo destacado a emissão de ações e debêntures, como sendo ferramentas importantes, né, instrumentos importantes do mercado de capitais. Também está sendo destaque a questão dos títulos públicos. Então, quando esse autor traz, isso é um livro da FGV, tá? Ele apresenta para a gente rapidamente essas duas categorias, né, de investimentos que a gente pode estar observando, né? Os de renda fixa, que a gente pode estar associando os títulos públicos à categoria de rendas fixas, e as ações aqui ligadas à renda variável. Ainda nesse mesmo autor do livro aqui da FGV, ele está destacando para a gente essa importância, né, de pensar em mercado de capitais, reforçando aquela ideia de que vai ser o mercado de capitais que vai suprir essa necessidade, né, dos agentes que são deficitários. Né? Então, é no mercado de capitais que a gente vai ver acontecer toda esse movimento, né, dos recursos. Então, nesse sentido, né, que a gente precisa olhar com atenção a como é que funciona esse mercado, né, porque ele vai trazer impactos diretamente para a gente, traz impactos diretamente para a economia, tá? Aqui destacar também a questão de elementos importantes que vocês, enquanto contadores, vão estar acompanhando, né, ao longo da formação de vocês, ao longo da vida profissional de vocês, né? Quando a gente pensa aqui em mercado de capitais, ele está destacando que está estruturado de forma a suprir necessidades de investimentos, né, dos agentes econômicos, pelas diversas modalidades de financiamento de médio e longo prazo, né? Então, a importância do tempo é fundamental. Então, aqui, para capital de giro, para capital fixo, pensar em máquinas, equipamentos, prédios, instalações. E aí é importante, né? Todos esses elementos, em algum momento nas disciplinas, vocês têm contato, né, na formação de vocês, né? Então, esse olhar do contador, né, para o mercado financeiro é super importante, né? Porque tudo que ele, no fim, está tratando com as organizações tem como pano de fundo essas operações que ocorrem no mercado financeiro, né? Então, é uma disciplina que é de fundamental importância para vocês, né? Ter esse contato, por ter esse contato, por fazer com que vocês tenham esse contato, né? Acho que aqui acabou ficando repetido esse slide. Pronto. Ok, Estevam. Tens alguma pergunta? Alguma consideração? Sim. Em relação aos livros que a senhora destacou na apresentação inicial, a senhora vai colocar os capítulos específicos para que a gente possa já ir lendo e se apropriando daquilo que a senhora quer que a gente discuta no decorrer das aulas? Como eu vou colocar o plano de ensino lá, tá? No plano de ensino ele não está associado já diretamente ao qual capítulo tem, tá? Sim. Mas pelo plano de ensino dá para você visualizar qual capítulo. Mas eu vou colocar numa recomendação à parte, tá? Porque no plano de ensino ele não está associado à aula com o capítulo. Mas aí eu vou colocar o livro completo lá, esse pelo menos da CVM, que já dá para vocês acompanharem pelo livro da CVM, que esse disponibilizado na rede, no site da CVM. Aí, por ele, eu vou colocar ele como recomendação inicial, tá? Porque se vocês não tiverem contato com outro, por ele vocês já conseguem acompanhar. Aí eu vou previamente já dizer, ó, dê uma olhadinha no primeiro capítulo, porque aí vocês já conseguem olhar para a aula seguinte, tá? Aí a gente avança. Aí os outros eu vou fazendo a indicação, e aí à medida que vocês tiverem acesso, vocês conseguem acompanhar pelos outros livros também, tá? Mas o livro da CVM, ele já vai ser importante para a gente nesse momento inicial, que vocês não estão tendo possibilidade de pegar o livro físico aqui na biblioteca, ele já é uma boa referência para vocês acompanharem a disciplina. Tá? Aí eu vou já marcar a recomendação por ele. Tá já?
Tá já, professora. Perfeito. Pronto. Aí a gente se encontra na quarta, tá? Vou alimentar o AVA com essas informações que a gente conversou hoje. Vou colocar o livro lá para vocês já começarem a ir acompanhando. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Obrigadão, viu, Estevam? Vou parar aqui a gravação. Tá bom. Deixa eu parar aqui. E a gente se encontra na próxima semana. Tá ótimo. Bom final de semana para a senhora. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora.